é Josiane e o meu sinal é este. Bom, eu serei professora da disciplina de Língua Brasileira de Sinais e eu trouxe hoje alguns slides para fazer a apresentação da disciplina para vocês, ok? Vamos lá. A disciplina, então, como eu anunciei anteriormente, se chama Língua Brasileira de Sinais, Libras. Vou falar um pouquinho sobre a disciplina. Então, a nossa disciplina vai acontecer com uma carga horária de 60 horas, uma duração de 8 semanas e nós teremos 2 avaliações, atividades no AVA, no valor de 45 pontos, e uma prova final no valor de 55 pontos. Quem, porventura, perder essa prova, poderá fazê-la em um outro momento, na segunda chamada, ou caso você fique de exame especial. É muito importante, a nossa disciplina, então, ela vai acontecer em 8 semanas, diferente de algumas outras disciplinas que acontecem em 4 semanas. Tudo isso para que nós possamos interagir um pouco mais e aprender um pouco mais sobre a língua de sinais, sobre os surdos e sobre a sua cultura. Então, quais que são os objetivos dessa disciplina? Primeiro, conhecer os conceitos básicos acerca da surdez. Nós vamos discutir alguns conceitos que perpassam a história da educação dos surdos, que perpassam a língua de sinais e, posteriormente, nós vamos compreender o processo histórico das línguas de sinais e dos surdos. Também nós vamos refletir sobre as concepções de língua, linguagem e surdez, que são 3 concepções muito importantes e muito caras para a nossa disciplina. Vamos discutir um pouquinho sobre a inclusão, a educação bilíngue, o que há de tensão em relação à inclusão e à educação bilíngue para os surdos, e também sobre o ensino de português como segunda língua para surdos. Vamos compreender alguns aspectos gramaticais da Libras, bem básicos, por causa da nossa disciplina também, que vai acontecer em 8 semanas, e desenvolver a comunicação básica em Libras. Nós vamos aprender alguns sinais, vamos aprender a nos apresentar em língua de sinais, em Libras, e nós vamos ver como que isso vai acontecer. A nossa primeira semana tem como título Aprendendo uma Língua Espaço Visual. Nós vamos aprender, então, o que é Libras, concepções de língua, linguagem e surdez, e a parte prática nós vamos treinar e aprender um pouco o alfabeto manual e numerais. Lembrando a todos vocês que as nossas aulas terão então sempre uma parte reflexiva e sempre terá uma parte prática em língua de sinais. No nosso caso aqui, a Libras. Na segunda semana, tem como título Aprendendo uma Língua Espaço Visual. Nós vamos compreender os mitos sobre os surdos e sua língua, os conceitos básicos acerca da surdez e, como prática, compreensão de nomes e numerais utilizando datilologia. Então, nessa semana, a parte prática vai ser uma atividade em que vão ter nomes, numerais, nós vamos assistir a esses vídeos e tentar compreender quais são essas datilologias propostas. Na terceira semana, compreenderemos um pouco sobre a história da educação de surdos, um breve histórico sobre a surdez e a educação de surdos, e como prática nós vamos produzir um pequeno vídeo com o nosso nome e o nosso número de telefone. Então, vocês já vão começar a treinar um pouquinho o alfabeto manual. Na quarta semana, nós vamos continuar na temática da história da educação de surdos. No entanto, nós vamos abordar 2 partes muito importantes para a nossa disciplina. A primeira são as filosofias educacionais que perpassaram a história da educação dos surdos, e a segunda, visão clínica terapêutica e socioantropológica da surdez. Também vamos compreender um pouquinho sobre cultura surda. Na parte prática, então, nós vamos fazer uma atividade de compreensão de um vídeo de pessoas que estão se apresentando em Libras. Então, daí vocês vão assistir a um vídeo e fazer uma atividade de compreensão. Na quinta semana, nós entenderemos, então, os aspectos linguísticos da Libras e vamos nos atentar para os parâmetros da língua de sinais. Nós vamos estudar um pouquinho os status linguísticos da língua de sinais. E como prática, nós vamos aprender o que significa um sinal-nome. E vamos ver os sinais de alguns famosos.
Na sexta semana, continuaremos na temática Aspectos Linguísticos da Libras, parâmetros, e nós vamos ver então como que ocorrem esses parâmetros em Libras. Nós vamos compreender o que é configuração de mão, ponto de articulação, o que é o movimento, orientação de direcionalidade e expressões não manuais. Como prática, nós também vamos fazer uma atividade de compreensão de vídeo, do sinal nome. Na sétima semana, nós vamos estudar a educação de surdos. Nós vamos compreender a educação bilíngue versus a inclusão do surdo, do aluno surdo, o ensino de português como segunda língua para surdos e, como prática, nós vamos aprender o vocabulário de alguns sinais de contexto escolar e compreensão de vídeos relacionados a esse vocabulário. Na oitava e última semana, também estudaremos mais sobre a educação de surdos, atentando para o papel do intérprete educacional no ambiente escolar. Prática em Libras, nós vamos elaborar um pequeno vídeo nos apresentando em língua de sinais e enviar assim pelo AVA. Bom, depois de apresentar como vai ser a nossa disciplina, eu gostaria de falar um pouquinho sobre alguns conceitos importantes na área de língua de sinais. Primeiro deles, nós sempre nos perguntamos seria linguagem de sinais ou língua de sinais? Bom, esse conceito língua, linguagem, são termos utilizados muitas vezes no campo dos estudos da língua de sinais com o mesmo sentido. E, na verdade, língua e linguagem têm significados diferentes. Nós vamos ver isso ao longo da nossa disciplina. Por que muitas vezes as pessoas falam que Libras é linguagem de sinais? Porque por muitos anos a Libras foi considerada gestos, mímica, pantomima. Nesse sentido, a Libras parecia ser uma linguagem mais gestual, um tipo de linguagem mais voltado para a mímica do que uma língua com estrutura gramatical. Então, nós não dizemos linguagem de sinais, e sim língua de sinais, já que na década de 60, um estudioso chamado William Stokely, ele estudou os parâmetros da ASL, da língua americana de sinais, e encontrou características gramaticais dessa língua. Então, nós não podemos dizer que é uma linguagem, e sim uma língua. Surdo ou surdo-mudo? Como que nós devemos falar? A expressão surdo-mudo, ela foi utilizada por muito tempo. No entanto, o surdo, ele não possui nenhum comprometimento fisiológico no seu aparelho fonador que o impeça de falar. Ele não fala por falta de estímulo auditivo, mas se ele for exposto a um tratamento fonoaudiológico com um profissional fonoaudiólogo, ele vai sim desenvolver a fala. Então, nós não podemos dizer que o surdo é surdo-mudo. A pessoa considerada, surda-muda é uma pessoa que tem comprometimentos no aparelho fonador que vai impedi-la de falar e de ouvir, mas esses casos são raros. Então, diga sempre surdos. Pessoas com problemas, pessoas sem problemas. Quem nessa vida não tem problemas? Todos nós temos problemas para resolver. Então, vamos tentar não dizer essas expressões. Aquela pessoa com problema não ouve, aquela pessoa sem problema ouve. Vamos deixar um pouco essas nomenclaturas. Vamos dizer sempre surdos e ouvintes. E algumas expressões importantes. Aprimore o seu vocabulário e sempre que possível utilize pessoa com deficiência, pessoa surda, língua de sinais, os surdos, a comunidade surda. E policie-se a si próprio e evite sempre dizer portador de necessidades especiais, portador de deficiência,
Pessoa deficiente, deficiente, mudinho, surdo-mudo, surdinho, linguagem de sinais, eles, os surdos, o grupo de surdos, deficiente auditivo. Então, tente evitar essas expressões. A palavra portador significa que uma pessoa está portando alguma coisa e pode deixar de portar alguma coisa a qualquer momento. Não é o que acontece com as pessoas surdas. Elas não podem deixar a surdez de lado e, quando quiser, colocar novamente. A palavra portador, ela saiu de contexto há algum tempo, justamente porque uma pessoa não pode portar ou não portar uma deficiência. Então, eu desejo a todos excelentes semanas de interação. Obrigada.